Oi, Podgode! Uhul! Tô aqui! Tamo aqui mais um dia. Hoje a gente tá com o pastor Marcelo. Eita! Também conhecido como meu pai. Ui! Pai da Marcele, pai do Nicolas. E hoje pode expor, tá? O quê? Pode expor os filhos, Não a pode, não esposa. pode. Não A pode. Marcele não, né? Porque ela tá aqui. Hoje não. Hoje eu vou Hoje não. poupá-la. Vou poupá-la. Então, assim, gente, só lembrando. Se Jesus pode, você também Você pode. também pode. E aqui é o Pod God, então aqui tudo pode. Da vontade de Deus, né? Claro, sempre. Por favor. Pastor, seguinte. Quantos anos você é pastor já? Rapaz, é que, na verdade, até hoje, pastor auxiliar, eu sou desde. Vamos fazer um cálculo matemático. Minha filha estava no ventre da mãe dela, há uns 20 anos pastor auxiliar, né? Sempre pastoreando como auxiliar. Até hoje. Agora que o senhor está preparando uma caminhada junto com o apóstolo Delber, para conforme a caminhada chegar aí algo lá na Fazenda Rio Grande, mas como pastor auxiliar já há uns 20 anos já, auxiliando, trabalhando com jovens, em outros ministérios, e é graças ao Senhor hoje ele nos trouxe até a Igreja da Família para as Nações, para uma nova caminhada, né? Desde que eu entrei nessa porta, foi uma direção nova do Senhor para nossas vidas. Então, 20 anos de caminhada, mas a gente não sabe nada ainda, porque as coisas do Senhor sempre é algo novo e Ele nos chama para uma obra sobrenatural, qual você não se sente capacitado e isso faz saber que você foi chamado para o ministério. O ministério é algo que é acima das tuas forças, que você não tem condição, mas que através da ação de Deus as coisas acontecem. Você vai entender que esse é o chamado. Porque se a pessoa se sente capacitada de fazer aquilo que ela se propõe fazer, não é um chamado, ela se dispôs a fazer isso. Então, o ministério é algo sobrenatural, com a ação de Deus sobre a vida de um homem. Isso. E me conta agora como que... Não. Peraí, a gente tem que falar antes, né? Qual é o quê? intuito do nosso podcast, antes da gente continuar. Sim. Então vai. Bom, o intuito do nosso podcast aqui é a gente conhecer mais sobre o nosso convidado. E, além disso, também saber, né, como é que Deus tem trabalhou e continua trabalhando nas nossas vidas, né? Sim, Que reflete aqui, né? sim. Tudo aí reflete aqui, aqui ali. É um mover amplo que pega todos aí. Mas manda a bala aí. Então, assim, pastor, como que era o Marcelo na infância? Rapaz, aí você quer lascar comigo. Não, acho que na infância eu fui uma criança normal porque eu nunca fui bagunceiro, sabe? Arteiro nunca fui. Minha mãe sempre levava assim na rédea curta. E eu também lembro de algumas coisas assim, de peripécias de menino, que eu morava numa casa que na lateral da casa o terreno era um matão, então minha infância foi ficar em cima de árvore, grudado, em cipó, tinha muito cipó para brincar de Tarzan, e tinha um morro bem grande, a gente pegava umas caixas de papelão, descia, assim, escorregando o morro. Então, quando a brincadeira estava bem gostosa, eu via lá no meio do mato, a minha mãe chamava Marcelo. Eu falava, ah, meu Deus, tem que ser agora que tá bom. Mas eu nunca estava no quintal, sempre era no meio do mato lá, trepado nas árvores de fruta. Então, foi essa minha vida. Eu gostava demais. Uma das coisas que eu nunca esqueço, que naquele terreno tinha uma descida, um declive bem grande, e tinha uma árvore bem lá no meio do terreno. E lá tinha uma bica d'água, uma fonte que era bem debaixo daquela árvore. E eu sempre descia nos dias bem de calor, correndo até lá embaixo para tomar água, sabe? Então, isso marcou minha infância, daquele local que tinha aquela bica. Não, bica, era a gente chama um olho d'água, né? Se formava bem ali. Então, sempre tomava aquela água ali. E agora, hoje, já com 50 anos, continuo tomando água de bica, então quando tomo água, sem querer, me remete à infância, faz conexão, né? O sabor daquela água com a água que eu tomo hoje. Então não esqueci até hoje. Então a infância minha não foi uma infância muito diferente de outras crianças. Não tive pai, não tive irmão, sou filho adotivo, mas eu cresci como uma criança normal. Não tive problema de escola, não tive problema de nada, foi bem legal. E acho que foi começar só a ter um probleminha
na fase de jovem, né? Que você tem aquela fase transitória. Sim, E adolescência. foi nessa época que comecei a conhecer a Cristo. Mas foi algo comum, não foi uma criança de dar trabalho, de problemas de escola, de a mãe ter que ir lá, porque estava sendo um mau aluno, de repente levou suspensão. Eu lembro, só briguei 3 vezes na escola, não mais que isso, e só 3 vezes. E foi só que marcou. 3 vezes não namorava, era bem novinho, não ficava namorando na escola. E foi minha infância assim. E quando Jesus chegou na sua vida? Foi bem na fase da adolescência ali? Não, foi já quando estava 17 para 18 anos de idade. Só que nesse intervalo, claro, na época jovem, entre 14, 15, volta e meia alguém tentava me evangelizar. Como tinha um certo conhecimento, não de palavra, mas daquilo que você adquire com o tempo, eu tentava sempre rebater aquilo que as pessoas falavam a respeito para mim, da crença dela. E eu lembro de ter uma vez que uma pessoa falou do nome do Eterno. Eu falei, Deus não precisa ter nome, porque Deus é um Deus único. Para que ter nome? O nome é para diferenciar pessoas de pessoas. E eu falava aquilo, achava que estava coberto de razão, né? Depois eu descobri que eu estava mais errado que qualquer coisa. Mas nos meus 2 anos de idade, eu tive um encontro através de uma pessoa, que ela era esposa do patrão de uma empresa que eu trabalhava. E ela começou a falar do que Jesus fez na vida dela, família dela, como era antes de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus. E quando ela falava aquilo para mim, eu acreditava naquela mulher, porque já é uma mulher já de 50 anos, então não tinha porque ela criar uma história para me convencer de algo. Mas ao mesmo tempo que eu queria ouvir e entender ela, havia tipo um espírito de resistência de acreditar naquilo. Porque eu tinha minhas convicções, porque a gente veio de uma religião. Mas é até que um dia eu pensei assim, bem, se ela tem essa idade, não tem por que ela mentir. E um dia ela falou do pai dela, que era o seu Valdemar, conhecido como seu Vavá. Esse homem já faleceu, já partiu com o Senhor. E ela falava que o pai dela, ele tinha uma religião, que era descendência de, a religião aí que a gente sabe que, vamos dizer, uma religião afro, né? E o pai dela, ele foi uma espécie de um médium, né? E depois ele teve um encontro com Jesus, ele deixou da crença dele, e ela começou a contar as experiências que ele tinha após conhecer Jesus. E um dia eu tive o prazer de conhecer esse homem, né? Ele era um senhor bem alto, gordo, bem forte, e eu imaginava que ele ia abrir a boca como um leão. E ele falava muito mansinho, bem devagar, baixinho. E eu falava assim, nossa, mas um homem desse tamanho. E eu comecei a perguntar como eram as manifestações de Deus na vida dele. Ele me contava que ele tinha visão, revelação, e depois ele me contando, ele fui acreditando um pouco mais, que eu via quem era aquele homem que ela tanto falava. Mas o que me fez realmente conhecer Jesus, que eu pensei, eu preciso ter um encontro com ele. E daí eu fui numa igreja, comecei a participar de alguns cultos, mas chegava na hora da palavra, me dava um sono muito forte, eu acabava dormindo, não escutava a palavra, até que um dia eu consegui ouvir a palavra. E a palavra falava que Jesus tinha vindo ao mundo, que ele era um presente de Deus e que nós devíamos aceitar esse presente, porque senão nós teríamos perdido. E uma das horas que me tocou bem forte, quando ele começou a falar a respeito da vida da pessoa sem Jesus, sem Deus, ele começou a falar para mim, aquele pastor, e naquela igreja era muito grande, devia ter umas 400 pessoas, eu pensava, nossa, mas ele está falando para mim, parece que ele conhece a minha história. E daí quando ele fez o apelo naquela noite, quem queria ter uma aliança com Jesus, eu falei assim, bem, eu vou esperar uma galera ir lá na frente, que eu vou no meio do pessoal, ninguém vai me conhecer. Isso, e eu peguei e fui. Eu lembro que na hora que ele fez o apelo, quem queria confessar Jesus como Senhor Salvador da sua vida, deu vontade de chorar, mas não, o homem não pode chorar, né? Aquela convicção assim, né? Eu vou segurar a onda. Mas minha vontade era de chorar igual uma criança desmamada. E daí fui para casa, falei para minha mãe que aquele dia eu tinha me tornado um crente de Jesus Cristo, ela não me deu atenção, achou que era uma coisa de jovem, né? 18 anos. E eu achei também que seria uma febre. Vai passar uns dias, acho que vou voltar à normalidade. E acho que a febre ficou mais intensa, que hoje estou com 50 anos e a febre não parou. E foi um processo, mas eu digo que foi algo muito maravilhoso. E eu acho que dei também um pouco de trabalho para Jesus para chegar onde está chegando. Mas é uma experiência única e não tem como dizer que é apenas algo inventado por homem, ou como alguns falam, uma filosofia. É algo muito profundo que você não consegue mais viver o que se vivia antes, depois que você conhece ele. A tua vida muda. E desde lá dos 17 anos ali e tudo, sempre foi constante. Na verdade, a gente não trabalhava, não participava de uma igreja como hoje a nossa igreja, a Igreja Família para as Nações, que tem esse método do discipulado, né, que ajuda muito o novo convertido a crescer.
Então, muitas coisas eu tive que aprender sozinho, né? Lendo a Bíblia, lendo a palavra. Poucas vezes que eu tinha a oportunidade de falar com o pastor para esclarecer algumas dúvidas, né? Mas depois, acho que com 18 para 19, eu decidi entrar no seminário teológico. Eu fiz 3 anos de teologia para entender algumas coisas. E foi algo que me ajudou por um bom tempo. Mas depois que eu fiquei um tempo tentando compreender algumas coisas que a teologia cristã não conseguiu me trazer, havia umas lacunas a respeito da minha fé, e eu precisava entender algumas coisas. E daí é aquele processo que você tem que se retirar e ficar só para ouvir a Deus. E daí Deus te coloca realmente alguns desertos para você ouvir e entender o que Ele quer de você. E quando você entende, daí Ele vai direcionar para o lugar que Ele quer para você desempenhar aquilo que você tem que fazer no seu tempo. Então eu acreditei que tudo aquilo que eu aprendi foi bom por um tempo. Mas para hoje, para aquilo que Ele tem, aquilo já não me serve mais. Não desprezando, mas para aquela direção que Ele me deu hoje, é outra caminhada. Mas foi esse meu processo. E em qual momento que o senhor identificou seu chamado? Como que foi que o senhor... Deus falou assim pra você, agora você vai ser pastor. Eu tive um sonho. Eu me lembro que eu me batizei no Rio do Nunes, aqui em... Rio do Nunes não, Rio Porto de Cima ali. E eu lembro que tive um sonho que eu via muitas Bíblias de vários tamanhos abertas, descendo aquela água junto com o rio. E engraçado que as Bíblias não afundavam, e eram muitas Bíblias, vários tamanhos. Eu pensava assim, vou pegar essas Bíblias que estão descendo o rio e vou levar lá para a igreja que eu estou congregando para dar para os irmãos que vão chegar e não tiver Bíblia, que não tiverem Bíblia. E eu peguei muita Bíblia, mas era muita coisa descendo, muita Bíblia descendo. Falei, isso aqui já está bom, e quem vier depois que pode pegar e levar para as suas igrejas, para as pessoas que vão precisar. E foi o primeiro sonho que eu tive assim, e falei, nossa, o que é isso? E eu num culto, não, me lembro que naquela época tinha a escola dominical, e eu fui falar com um irmão que já tinha mais experiência de fé. Eu falei a respeito do sonho que eu tinha tido naquela semana. Ele falou, me lembro que ele falou assim, olha, jovem, talvez você não compreendeu, mas você tem um chamado, e o Senhor vai te chamar você para ensinar e anunciar a palavra. Por isso que você estava pegando aquelas Bíblias com o intuito de levar para pessoas que iam precisar. E eu acreditei naquilo, mas ainda tinha 18 para 19, né, meio novo, mas decidi fazer o seminário já no próximo ano. Fiz 3 anos de seminário, já com 20, já entrei com 19, acho que com 23, 21. 23 anos apareceu uma igreja para me assumir, eu não quis assumir porque eu era muito novo. Porque como o apóstolo falou, um dos requisitos para ser pastor, você tem que ser casado com uma mulher só, já tem que ter uma família estável. A Bíblia fala, se você não consegue controlar, demonstrar, levar a tua família, como é que você quer ajudar pessoas, direcionar pessoas? Então eu entendi que eu tinha que ter uma família, uma esposa, para daí eu poder estar à frente do ministério. Mas devido à necessidade, queria que eu já assumisse. Eu não sentia condição por estar muito novo, tanto na idade física, como não tinha maturidade. Então eu falei que não podia, não tinha condição. Mas falaram, não, mas você foi preparado no seminário teológico. Falei, mas o seminário teológico não forma pastor, ele dá conhecimento. Porque o chamado, ele vem além do conhecimento no seminário teológico. E daí minha filha apontou, quando você teve a convicção? Quando eu tive um sonho não, eu tive, na verdade, eu estava assistindo uma pregação de uma pastora, numa igreja bem grande, e eu vi aquela pregação, e prestava bem atenção no que ela estava pregando, e naquele momento que eu estava vendo que eles faziam assim, eles puxavam a imagem lá no fundo da igreja até o começo, chegava, parecia as pessoas bem pequenininhas, parecia uma cabecinha de alfinete. Daí eu vi uma voz bem forte que falou, ele falou assim, eu tenho uma igreja desse tamanho para te dar. E quando essa voz falou comigo, meu peito queimou, senti um calor muito forte no peito e vi um quebrantamento. Mas daí de novo eu segurei a onda, porque não vou chorar. E guardei aquilo no coração, mas naquela época nem minha filha tinha nascido ainda, né? E eu sabia que com o tempo as coisas iam acontecer. Estamos aqui falando de filha, né, e tudo mais, já falamos que a Marcele é filha, enfim. Ele é pai, não só da Marcele, do Nicolas. Qual é a diferença? Até a Marcele acho que pode responder e depois o senhor também. Qual é a diferença do Marcelo pastor para o Marcelo pai? Na verdade, hoje está mais fácil, mas quando eu comecei a participar do ministério da igreja, e como eu participei do ministério da igreja nas igrejas na década de 90, então tinha aquela visão que o pastor tinha que ser um homem muito sério, sabe? Transmitir muita seriedade, uma pessoa muito fechada.
E eu tentei ser um bom tempo fechado, assim, transmitir um ar de seriedade. E só que algumas pessoas, alguns irmãos achavam que eu estava... Nossa, eu não era nessa que eu estava com algum problema. Ô, você está bem, Marcelo, tal. Por que não? Porque você está muito quieto, não sei o quê. Então, eu via que as pessoas achavam uma diferença naquele Marcelo que se proporcionava para estar frente do ministério e aquele que estava junto com as pessoas. E daí um dia entendi que Deus não anula a tua personalidade, né? Ele vai trabalhar em algumas coisas que precisa ser trabalhado, melhorado. Mas você, na sua essência, ele não vai mudar. Que você nasceu dessa maneira, foi um projeto de Deus. Então, eu vi que ser sério demais não combinava com a minha pessoa. Então, com o tempo, eu comecei, às vezes, sem pregar, soltar alguma gracinha, e alguns irmãos achavam engraçado. E daí eu aprendi uma coisa: você não precisa tentar ser engraçado, você já nasce engraçado. Porque a pessoa que é engraçada, a gente precisa falar muita coisa, ele faz, fala, nossa, e morre da risada. Eu entendi que essa maneira de eu ser poderia contribuir para anunciar a palavra de Deus sem tirar a essência, né? Sim. Então, eu tentei ser muito sério e fechado, mas não estava contribuindo para aquilo que eu tinha da parte do Senhor. É legal porque, tipo, Deus te chamou para ser pastor, mas do jeitão único que você tem, né? E não precisa moldar nada. E como você perguntou, né? Na verdade, você perguntou não, você falou que eu poderia falar como que ele é em casa, se é muito diferente quando ele é do que ele é na igreja. E assim, não é tão diferente. Achei que ela ia falar, não é tanto. Não é muito diferente, né? A diferença é que em casa ele tem os filhos dele, então tem momentos que, né, ele precisa dar uma bronca, precisa chamar atenção, mas ele é engraçado igual, tipo, o que ele tá sendo aqui é o que ele é em casa, assim mesmo. E como é levar uma... Como é ser filha de pastor? Cara, então, olha, essa pergunta é difícil pra mim responder. Porque eu fui enxergar meu pai como pastor, eu já tinha 18 anos já. Porque como eu nasci ali num lar cristão e o meu pai sempre me tratou da mesma forma como ele agia na igreja, eu tinha um pouco de dificuldade, assim, de distinguir, né? Mas depois, é porque isso eu acho que dá pra deixar também para outro podcast, né? Essa história de como eu conheci Jesus e tal. Mas a partir do momento que eu conheci Jesus, que foi com 18 anos, que daí sim eu comecei a ver meu pai como pastor. E assim, claro, tem momentos que eu vou até ele como pai, mas tem momentos que eu vou até ele como pastor. Por exemplo, para estudar a Bíblia, que a gente estava estudando Apocalipse, né? Precisa voltar, aliás, que a gente parou acho que no 5. Cobrança, gente, cobrança. Não, mas fui eu que fui um pouquinho relaxada, eu que não fui atrás. Mas é muito bom ter um pai pastor, porque eu acho que, além da autoridade que a gente tem em casa, claro, tem muitas cobranças por isso, às vezes o capeta aparece lá, a gente fica meio assim, mas chega uma hora a gente acostuma. Mas é muito bom, porque a gente tem ensinamentos, a gente tem valores, né? Também. Princípios, né? Que norteia a Sim, nossa vida. exatamente. É muito bom, assim, não tenho algo E pra pastor, reclamar. a Marcele me respondeu como filha, né? Sim. E pra você, qual é a diferença de estar dando bronca num filho ou num jovem aqui da igreja? No sentido assim, de claro que tem o amor diferente, né? Por ser filhos e tal. Mas na tua cabeça, assim, é diferente, tipo, quando você tá sendo pai ou quando você tá sendo pastor pra dar broncas, chamar atenção e tudo mais? É que lá em casa, como um dia minha esposa falou assim, aqui em casa você é esposo, né? Você é pastor lá na igreja, porque às vezes você inverte os papéis, você quer dar uma de pastor quando tem que ser esposo, e você tem que ser pai naquela hora, você quer ser pastor, mas às vezes a gente, como a gente é humano, não existe essa perfeição. Não tem a chavinha, né, do líder. A gente cresceu achando que os pastores são aqueles homens intocáveis, os semi-deuses das igrejas. Você vai ver que é um homem como outro qualquer, que tem suas fragilidades, suas fraquezas, e que ele está à frente de um ministério porque houve um chamado, uma capacitação divina, mas não difere ele de outra pessoa. E às vezes você perde, às vezes tem hora que você fica irado, às vezes pode ultrapassar algum limite de chamar a atenção de um filho. Com o jovem não tive essa experiência, né, de ter que se alterar, mas a gente procura mostrar com a experiência que tem, onde ele vai parar aquela caminhada. Que sempre nossa intenção como pai, o pastor,
não é tolir ninguém de nada, mas de direcionar para aquilo que ele está saindo fora do caminho, da reta, né? E às vezes você chamar atenção não é algo bom, porque às vezes a pessoa leva o pessoal achando que você quer tolir ou que você quer falar algo contra a vida dela, né? Proibir ela de algumas coisas. E algumas pessoas levam o pessoal, e o nosso intuito nunca leva nada para o pessoal, mas sempre para a pessoa entender que ela tem que corrigir a caminhada, porque ninguém tropeça em tronco de árvore. Toda pessoa tropeça em coisas pequenas que ela não percebeu, e ali na caminhada ela tropicou, e ela pode cair. Então, quem já conhece o caminho fala, olha, anda para esse lado, porque aqui tem algumas coisas que pode tropicar. Então, anda por aqui, aqui é melhor. Então, essa é a direção do pastor. De sempre direcionar o povo para andar no caminho que o Senhor se agrada. Porque toda vez que a gente tenta procurar nossos próprios caminhos, são caminhos que nos afastam do Senhor. Mas em casa, eu procurei ser pai, pastor. Errei às vezes em casa como pastor, passo alguns limites. Errei algumas vezes como pai, mas eu tive a coragem de pedir perdão tanto para o meu filho Nicolas, como para a filha Marcele. Teve vezes que eu pedi perdão para minha esposa. Então, a gente fala que nós somos humanos. Então, acho que você reconhecer a tua humanidade não é algo feio, não é algo vergonhoso. O que acho que é errado é você transmitir para as pessoas que você não erra, que você está acima de todos, está num nível espiritual muito alto, muito grande, que as pessoas têm que procurar chegar onde você chegou. E quando eu olho para Jesus, eu vejo um homem que andou com 12, onde ele se assentou para comer, 12 comeram junto com ele, o que ele comeu, onde ele dormiu, os 12 estavam com ele. Então, sendo ele o Senhor da glória, ele deu esse exemplo, então a gente quer ser acima de todos. Não há isso. Eu entendo que no mundo espiritual e no reino de Deus, todos são debaixo de uma linha, e ali todos têm que ficar. O que difere um do outro é o chamado e a responsabilidade. Mas, tirando isso, todos somos filhos do mesmo Pai, com a mesma fraqueza e limitação. Mas estamos nos aperfeiçoando para chegar lá na caminhada final, estar junto com Yeshua. E assim, questão de criação. Claro que a tua criação foi uma criação totalmente diferente, ímpar da que você dá hoje para Marcele, né? Enquanto pai, pastor, é fácil para você reconhecer essas falhas, no sentido de, tipo, ter que sentar, de repente, com o filho lá e falar, olha, me perdoe, me passei aqui? Ou só quando, tipo, Jesus meio que cobra, assim? Não, porque às vezes quando ultrapassam os limites de chamar a atenção, tanto a Marcele, o Nicolas, ou minha esposa, eles mudam o semblante, eles mudam o comportamento. Dali eu entendo que eu ultrapassei o limite. Eu fui, quem sabe, meio rude, ou terei demais a voz. Quem sabe eu liberei a palavra que foi além do que eu queria. E daí eu vejo que eles mudam e ficam tristinhos. Eu tenho que ir lá esperar aquele ambiente ali agora estabelecer, melhorar, para daí chegar o momento certo e reconhecer, pedir perdão. E o bom disso que é a cura, né? Porque tem um momento que a gente conversou com a minha filha, a gente chorou. Tem vezes que eu pedi perdão para o meu filho mais novo, o Nicolas, que tem 12 anos. Tem vezes que eu pedi perdão para minha esposa, não foi nenhuma nem duas vezes, para a gente manter a família. Porque a gente achar que não erra, a gente, eu sou esposo, sou marido, eu sou o cabeça, Sacerdote, rapaz. sacerdote. Eu acho que você não reconhecer é feio demais. Você tem que reconhecer. Isso aqui é bom de tudo, que você não afasta os filhos. Teus filhos não te deixam de respeitar, porque você reconheceu o teu erro, nem tão pouco a tua esposa, pelo contrário. Então, às vezes eu peço, caso eu errei e não percebi, me ajude. Porque família é isso. Então, essa história de família que não há contratempo, porque são várias pessoas formando uma família, cada um com um pensamento, mas todos têm que convergir para que nós temos que cumprir como igreja, como família. Mas hoje eu entendo que o tempo é o melhor remédio para nos amadurecer como pais, como filhos. E aí, tá aí, tocando o barco a família, graças ao nosso Senhor. 24 anos de casado, graças ao nosso Senhor. 23. 23, vai fazer 24. Não é 24. E me diz uma coisa, pastor. Como que aqui na igreja sabemos que o senhor é o profeta, né? Estão falando. Estão falando por aí. E me diz como que... Começou? Como começou, como funciona? Então, na verdade, eu participei da minha caminhada
participei de 3 igrejas, né? E eu caminhei com 3 pastores, e hoje o quarto pastor que eu estou caminhando é o apóstolo Delber. E nesses 3 pastores, que foram os primeiros pastores que eu caminhei na minha fé, cada um tinha uma maneira de ser, né? Então eu aprendi com cada um deles como eles andavam, né? As suas qualidades e defeitos. Mas um dos pastores, foi o primeiro pastor que eu caminhei, ele tinha esse dom da revelação, de orar, de o Senhor curar. E daí eu comecei a ver que a coisa acontecia realmente, sabe? Que Jesus curava ali realmente e revelava coisas que ninguém sabia, né? E daí eu falei, não tem. Daí um dia terminou o culto, eu fui perguntar para ele como era aquilo, como aquilo acontecia. Ele falava que na hora que ele terminava de pregar, que ele ia começar a orar, para finalizar o culto, ele via as coisas, né? Ele falou, mas como é isso, pastor? Ele falou, com o olho fechado eu vejo pessoas, coisas acontecendo, e daí eu ouço uma voz que fala para mim o que é aquilo que estou vendo. E daí eu chamo a pessoa e libera aquilo que eu entendi da parte do Senhor. E ele falava para mim que muitas coisas ele via na igreja, que o Senhor mostrava para ele, mas que ele não podia abrir para a igreja, que ele tinha que chamar a pessoa em particular e falar com aquela pessoa. Então ali eu comecei a acreditar. Mas o que acontece? Que geralmente, quando começa a manifestar os dons espirituais, algumas pessoas têm um pouquinho de dúvida, começa a achar que é da cabeça dela, que é dela. E como todas as pessoas passam por isso. Então, como começou comigo? Começou com sonhos. Eu tinha sonhos aleatórios, às vezes com a minha família, comigo, com pessoas que eu conhecia. E eu sonhava aquilo e passava alguns dias acontecia. Mas até então eu achava que era algo comum, né? Não estava dando atenção. Mas eu comecei a dar atenção quando eu sonhava com os irmãos da igreja e aquilo acontecia. Eu falei, mas não pode isso ser normal. Como é que eu posso estar sonhando algo que depois de algumas semanas acontece, sabe? Daí eu fiquei assim, não pode ser normal. De um dia eu fui falar com o pastor, falei, não, Deus começa a trabalhar assim. Eu falei, amém. Então tá bom, então é o sonho. E daí eu tive um sonho que eu via a respeito da conversão da minha mãe, como seria o processo. Mas tá bom, vamos tocar no barco. E daí um dia eu falei, mas a Bíblia fala que os dons têm que ser buscados, né? Eu falei, Jesus, então eu vou buscar. Eu digo, mas seja, eu quero buscar o dom da visão, da revelação, do teu sobrenatural. Porque eu entendi que os dons fazem parte. A Bíblia fala que o dom é para edificar a igreja. O dom não é para a pessoa que recebe, mas para a igreja do Senhor Jesus que precisa das manifestações. E daí começou assim, um dia eu estava pregando na igreja, dando uma palavra, e quando terminei de pregar, que eu fui fazer o apelo, que fazia parte daquela palavra ministrada naquela noite, quando eu comecei a orar, eu via pessoas, né, em pé, e quando eu olhava para as pessoas, o Senhor falava assim, vindo na minha mente bem forte, vai lá e fala isso para aquela pessoa. Eu saí do meu lugar e falava, olha, Deus manda falar isso para você, e muitas vezes era resposta de pessoas que estavam pedindo algo para o Senhor. Algumas coisas era para direcionar vidas que estavam numa caminhada que o Senhor estava direcionando para outra direção. E começou assim. E depois começou a ser mais intenso e mais forte. Mas eu começava a fazer prova. Deus, precisa saber se é do Senhor ou se é algo da minha mente, embora eu sabia que era dele. E uma das vezes eu tive um sonho que fazia parte de uma família minha, da minha família, que eu vi algo acontecendo com algumas pessoas, que envolvia a família. E eu falei, vamos ver se é do Senhor, eu vou ter um sinal que isso está acontecendo. E passou uns dias, uma pessoa, minha família falou, olha, está acontecendo isso com a pessoa, né? Eu falei, então vou lá visitar, porque Deus já tinha me dado aquele sonho. E eu fui na casa da pessoa, e a pessoa falou que aquilo não era uma verdade. Eu falei, Senhor, Você me porventura... fez mentir. Não, eu pensei assim, o senhor me passou... Mentiu pra mim. Trote. Essa aqui foi... Passou o feedback Será que foi errado. errada essa revelação, esse sonho? E eu duvidei daquilo. E ali eu fiquei 15 dias sentindo uma sequidão. Eu acho que senti um pouco do que Davi fala, que ele fala, eu posso perder tudo, o reino, mas eu não posso perder, não tire de mim teu espírito. E aí eu senti que parece que saiu aquela presença. E eu fiquei 15 dias que eu não queria saber de ir para a igreja, e eu não conseguia saber o que estava acontecendo. E nesses 15 dias meu pastor foi lá me visitar, e quando eu vi ele no portão, eu fiquei com raiva dele. Só de ver ele no portão. Eu pensei, mas por que eu tô com raiva dele? Não fez nada para mim, ele veio me visitar. E ele conversou comigo, eu não queria muita conversa. Daí ele foi embora. E quando foi no domingo à noite, eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, certamente que eu fiz algo que desagradou o Senhor, mas eu peço que o Senhor me renove, que eu sinta a alegria da salvação do teu Espírito. E naquela hora eu senti a presença do Senhor muito forte na minha vida. Naquela noite eu chorei. Minha esposa perguntou por que eu estava chorando. Eu falei, não, depois eu te conto.
E de quando foi na segunda-feira, eu acordei novamente sentindo pela presença do Senhor. Então, eu entendi uma coisa. Quando o Senhor falou algo bem forte para mim, que ali foi um divisor de águas. Que ele falou que dali para frente, ele faria compreender coisas que muitos não compreenderam. Mas que aquilo que eu estava compreendendo, tinha 3 coisas que ele falou que fazem parte da nossa caminhada como igreja. Ele falou, você não vai controlar pessoas, você não vai subjugá-las, mas você vai ensiná-las como eu quero que elas me sirvam. Eu falei, amém, Senhor. E eu falei, mas como vai ser isso? Daí foi um processo que o Senhor nos trouxe para fazer parte dessa igreja, que hoje é Família para as Nações. Mas eu digo para você, qual a convicção que você tem? Você tem uma voz que fala dentro de você, e às vezes quando não vem a voz, você olha para a pessoa, você vê coisa acontecendo, você tem uma visão, e você entende que aquela pessoa tem que revelar algo, trazer algo para aquela pessoa. E depois que eu entendi que era o Senhor, que não tinha mais nenhum resquício de dúvida, eu falei, não importa o que eu vou falar, e não importa se é algo bom, algo que não vai ser bom, se a pessoa vai aceitar ou não vai, eu tenho que liberar. Porque se não liberar, você vai para casa e aquilo te incomoda, você vai dormir, você fica inquieto, até que se traga aquilo para aquela pessoa. Porque aquilo é do céu, você não pode reter as coisas do céu. Entende? Mas isso também vem uma certeza em Sim, você, né? você tem uma convicção que é. Você não fala, será, não existe todo será. Depois que você tem uma experiência com o Senhor, você não tem mais dúvida de nada. Ah, mas você vai falar para aquela pessoa algo realmente impossível. A probabilidade é zero de acontecer. Você tá entendendo? Não é você. É ele que te manda falar e deixa que ele vai agir, vai cumprir aquilo. Porque eu falo, Jesus, vai que eu falo aquilo não se cumpre. Sabe aquele negócio dessa parte humana? Mas eu falei, mas preciso ter uma convicção. Então, no comecinho, eu falei assim, eu vou fazer um desafio com o Senhor, um propósito. Toda vez que for me usar, eu quero um sinal do Senhor. E o sinal era que quando ele me usar em revelação, visão, alguma coisa, vinha uma presença bem forte, um calor muito forte me envolvia. Eu sabia que ali era o start para começar as coisas a acontecer. E hoje não é mais o calor. Hoje, às vezes, acontece um quebrantamento, algo muito forte que faz você sentir a teu ser como um homem pequeno, dependente. Mas o mais gostoso de tudo isso é você sentir que você é pequeno, mas ao mesmo tempo se sente amado e que aquela presença está te envolvendo ali. E que não é mais você que direciona o negócio. Você tem apenas que estar ligado e ouvindo e liberando sobre as pessoas aquilo que ele quer. E existem profecias, assim, tipo, que vem e que não pode ser falado para a pessoa? E fala revelação. Já aconteceu de coisas que Deus mostrou que eu chamei a pessoa em particular, né? Porque era algo muito grave, algo que se a família daquela pessoa soubesse, ela ia passar muita vergonha, ia passar uma situação muito constrangedora. E o senhor falou em sonho comigo. Eu falei com minha esposa, olha, essa questão foi o seguinte, eu fui visitar uma pessoa que ela me contou que ela estava vivendo uma vida muito tribulada na questão espiritual. E uma das coisas que ela contava é que a casa dela apagava a luz, a torneira da cozinha abria, quando ela dormia, alguém dava um tapa no rosto dela, sabe? E como ela tinha problema com bebida alcoólica, algumas pessoas falavam que ela estava alucinações devido ao álcool, sabe, por estar embriagada. Mas um dia ela convidou um casal de amigos para estar junto com ela, para ver que aquilo que ela falava não era mentira, e nem tampouco era algo fruto do alcoolismo. E esse casal foi com ela lá, passar com ela à noite, mas quando deu meia-noite eles foram embora, porque não conseguiram. Eles ficaram com muito medo e foram embora. E através de um parente meu, cheguei a ter essa pessoa, que era uma mulher, e ela contou a história dela. Eu falei para ela, eu não duvido nada que você está contando aqui, eu acredito no que está falando, mas para estar acontecendo isso na tua vida tem que ter uma brecha aberta. E a gente tentou conversar para tentar entender a situação, mas no primeiro dia a pessoa não tem muitas vezes liberdade, não tem muita confiança, mas eu fui para casa, né? E antes disso eu tinha orado por ela, ela manifestou uma possessão, a gente liberou a libertação no nome do Senhor Jesus ali, mas eu sabia que aquilo ia voltar, porque havia brecha. E quando fui para casa, falei, Senhor, o que está acontecendo com essa mulher? E o Senhor falou assim, esta mulher era para ter um menino que era para ter 4 anos. Só falou isso. E quando eu fui visitar essa mulher, eu vi dois filhos. Uma menina que tinha em torno de 13 anos e um menino em torno de 10 anos. Mas esse menino não tinha lá, o de 4 anos. Eu falei, Senhor, mas tá bom. E coincidiu na outra semana de visitar esse parente meu, ela estava na casa deles de novo. O que eu peguei e fiz? Chamei a minha esposa, vamos lá no fundo do quintal, né, lá no final do muro da casa da pessoa, e falei para ela, vou falar algo para você, e você vai ter todo o direito de aceitar ou não, recusar, mas aquele que falou para mim não mente,
Então, eu não posso colocar essa questão em xeque, mas eu vou falar para você. Não, pode falar, pastor. Eu quero saber com você onde está, o que aconteceu com uma criança do sexo masculino que você teria que ter hoje. Ela falou, não, pastor, isso é impossível. Faz 5 anos que não me relaciono com homem algum. Eu falei, minha filha, quem falou não mente. Daí eu peguei, virei as costas e fui embora. Uma das coisas que é o requisito para se a ter libertação da pessoa é a verdade estabelecida. Tanto a verdade revelada, que é a palavra, como a verdade que a pessoa tem que liberar e falar. Moral da história. Eu vou ter minha casa, construir minha vida, e eu não sei como está essa mulher. Depois de alguns dias, veio uma pessoa da família dela e falou que realmente isso tinha acontecido, mas lá em outro país. Então ela fez, ela abortou essa criança lá no outro país, veio para o Brasil como se ninguém tivesse conhecimento, mas como houve uma brecha no mundo espiritual, aquilo está acontecendo na vida dela. Então o Senhor, quando revelou aquele problema dela, não era para constranger, era para que ela confessasse e recebesse libertação. E ela preferiu não reconhecer o seu pecado. Nossa, que forte, né? Sim. E como a gente faz para saber se é uma ação, qualquer ação da nossa vida, seja qualquer ação, em qualquer área, que essa ação é da vontade de Deus? Bem, na verdade, a Bíblia fala que o coração do homem é algo enganoso, uma terra estranha. E já aconteceu algumas coisas na vida, eu vou fazer isso que eu acho que é a vontade do Senhor. Eu aprendi o seguinte, de 3 coisas que definem a vontade do Senhor, né? A palavra fala que é boa, agradável e perfeita, né? É boa para com os homens que trouxe salvação. Agradável, quando o homem tem que aprender a agradar o Senhor obedecendo. E perfeito, quando o homem está cumprindo um propósito. Então, algumas coisas que eu fiz na minha vida que achei que Deus estava nisso. Deus permitiu, mas não era vontade. Por que não era vontade? Porque você não teve êxito, você não teve paz. E uma das coisas que, quando vem do Senhor, geralmente quando Ele fala algo com você, você pensa, não, mas não é isso que eu estava desejando, não era bem isso que estava nos meus planos. Mas você entende que Jesus ensinou. A maioria dos crentes vão para Jesus para orar, para pedir algo. E quando Jesus foi orar, ensinou os 12, ele ia orar para entender o propósito eterno para a vida deles. Então, o segredo era buscar força no Senhor para cumprir o propósito. E Jesus foi até o fim. E daí, quando eu comecei a entender que eu tinha que orar para entender o que o Senhor queria. Então, uma das coisas que eu fiz há uns 5, vamos dizer, hoje nós estamos aqui na Igreja da Família, vamos dizer, uns 7 anos para trás. Eu tinha vontade de montar uma lataria e pintura de veículos. Pensei em comprar as ferramentas, montar tudo certinho. Mas eu fui fazer aquilo que os crentes fazem. Vou orar para ver qual que é a vontade do Senhor, que é o que nós estamos conversando. Eu falei, Senhor, eu quero uma resposta até o final do ano. Se o Senhor me der uma resposta, conforme a resposta for, vai ser a direção da minha vida. Então eu falei, Senhor, eu tenho o propósito de montar uma lataria de pintura de veículos e depois, quem sabe, montar uma empresa, uma coisa maior, mas quero começar aqui. Mas, porém, se o Senhor tem algo comigo que envolve a tua obra, o Senhor me dá uma resposta. E a vida segue. Né? E você, às vezes, ora algumas coisas, porque já orou ficar repetindo aquilo, não, já orei aquilo, está na mão do Senhor. E daí foi através de um sonho. Nesse sonho que eu estava dormindinho, não foi nem um sonho, na verdade foi algo mais forte que um sonho. Eu queria acordar, mas não conseguia acordar. Eu só senti uma alegria que eu nunca senti, sabe? E daí a vontade meio era acordar, pular, assim, sabe? Ficar igual um... Porque era muito forte. Só que eu não conseguia acordar, mas aquela alegria eu sentia. E daí eu ouvi a voz dele. A voz dele falava assim, que tinha chegado o tempo dele cumprir a promessa na minha vida e que aquilo que ele tinha era algo muito profundo. E ali eu entendi que não era bem fazer aquilo que eu queria. E qual que era a promessa que ele tinha me dado ao longo da vida? Que eu estaria nesse lugar que eu trabalho hoje, que é um barracão que ele me mostrou há 20 anos atrás, e que eu estaria numa igreja à frente, porque chegou o tempo dele cumprir. Então eu entendi que não era aquela caminhada de montar aquela oficina de lataria e pintura, que virasse uma empresa mais para frente, mas que era o tempo dele. Eu falei, então o senhor falou amém. Eu estava tomando essa empresa, Jesus, mas quando vai chegar o tempo, Jesus, né? Eu estou aqui tanto tempo. Quando eu falei isso para ele, no outro ano a coisa virou e as coisas aconteceram. Então, qual a convicção que você tem? Chorar, ter paz, eu faço. Porque a pessoa quer uma oração, já a resposta na hora. Deus não trabalha no tempo dos homens, Deus trabalha no seu tempo. E às vezes a espera é uma coisa que as pessoas não aprenderam ainda. Então, esse negócio de ser já
Não, às vezes Deus usa uma resposta rápida, mas tem vezes que tem que esperar. Então eu orei quase na metade do ano. Quando foi em dezembro, que era o momento de tomar direção, que eu falei, o ano que vem eu faço isso. O senhor falou, não faz não, vai fazer isso. Daquele lugar que era para ser um lugar de pintar carro, virou com o tempo um lugar de culto ao Senhor. Tem essa, né? Do crente orar, querer a resposta na hora, mas também tem aquela do Jesus, faça a sua vontade, mas só se for como a minha vontade. Vai orar, crente, pelo amor de Deus. A gente fala, o pessoal ora, você faz a tua vontade, mas se poder fazer a Mas minha, só se amém. for a mim. Amém, se for a minha, melhor. Não é assim que trabalha. Pastor, hoje você é pastor 24 horas do tempo? Como que funciona? Não, a gente está trabalhando ainda, a gente trabalha numa empresa das 6, a gente vai sair 6 horas da manhã, começa das 7 até umas 5 da tarde. 6h20. Mas que a gente crê, a gente está numa fase de transição agora, porque a gente sabe que o chamado, como o pastor Delber falou um pouco antes, que o chamado ele nos compromete. E eu não tenho que fazer isso, vou tentar só um pouco da minha vida, não tem como. Eu aprendi uma coisa, que se você quer mais de Jesus, você tem que se doar mais para ele. E algumas pessoas querem só algumas partes de Jesus, ou querem se doar um pouco só para ele. E o chamado é uma coisa que vai além da tua condição. O que eu entendi? Então, seu chamado chegou o tempo de cumprir a promessa. Ele sabe melhor do que ninguém o que precisa para que essas coisas aconteçam. Então, eu entendo que conforme o ministério cresce, existe essa demanda, a necessidade de ter mais tempo. Não apenas para estar com pessoas, mas para orar, para organizar, para estar à frente, né? Eu conheci pastores na minha caminhada que também trabalhavam, tinha ministério, e não foi fácil. Eu vi pastores que o ministério prosperou, que a coisa aconteceu, de pastores que tinham o tempo integral, porque havia essa necessidade. Entende? E hoje qual é a tua profissão? Eu trabalho numa empresa de joias. Hoje eu trabalho na parte de fundição, que seria a reprodução das peças, né? Que hoje a maioria das empresas joalheiras trabalha com a parte de reprodução, né? Hoje são bem poucas empresas que ainda trabalham com aquela arte manual, que a gente fala antiga ourivesaria, né? Hoje é mais para produção de peças e fundição. Hoje você poderia falar que você é ourives que fala? Não sei. Na verdade, você nessa profissão aprende tudo um pouco, né? Você aprende como é feito o processo da peça, desde lá a gente fala peça piloto, até as cópias e produção. Eu tive uma época, uma oficina em casa, e tinha que fazer de tudo, desde a primeira peça, a reprodução, entregar a peça pronta. Daí você acaba aprendendo tudo, né? Mas minha especialização é em fundição. Mas você acaba aprendendo a colocar pedra, a polir, a fazer a peça, a consertar. Tem que aprender, porque senão se não aprender, você fica meio que amarrado. Limitado ali, É igual né? pastor. É pastor, mas tem hora que ele tem que ser psicólogo, tem hora que ele tem que ser meio que SEAD, socorrer os irmãos. E tem hora que ele tem que ir lá fazer trabalho de polícia, apartar a briga. É um pouco de tudo. Pastor não é fácil, não. Qual que é a maior dificuldade, já falando disso, qual que é a maior dificuldade do pastoreio, assim? Eu acho que, na Além de verdade, lidar com o ser humano, né? eu acho que, na verdade, hoje, não só para mim, porque eu vejo todos os pastores que essa demanda que é exigido por causa do crescimento da igreja, das pessoas, o que eu vejo que às vezes os pastores, se eles não vigiarem, eles podem se comprometer demais sem perceber, porque se preocupam muito com a igreja. E a igreja, ela suga muito aquilo que o pastor tem, porque ele está trazendo, ele está liberando. Só que ele tem que ter hora, ele tem que parar para recompor as suas forças. Porque senão ele se doa demais, e na hora que ele precisa de um auxílio, a igreja não entende que ele também é um homem, né? Então, por muito tempo, eu vi pastores não confessar as fraquezas. Ele era visto aquele homem que era inabalável, que nada ia ferir ele, e que a família dele era perfeita, e conheci homens que não, que tinham problema com família, que na hora que a coisa ficava apertada, eles não tinham apoio, e eles se frustravam e acabavam abandonando o ministério. Então, acho que eu vejo hoje que pastor precisa ter cuidado com os pastores. Porque eu vi um tempo atrás, vamos dizer, há 20 anos atrás, pastores se perdendo, abandonando o ministério, indo para outra profissão. Eu não quero mais saber do ministério, eu vou virar caminhoneiro. E ele tinha um chamado para ser pastor, mas por causa da demanda, dificuldades, eles abandonaram. E conheci pastores que passaram problemas maiores com a família, ao ponto de trair as suas esposas, porque não tiveram, quem sabe, uma orientação de pastores mais experientes para que aquilo não chegasse àquele ponto. Então, hoje eu vejo, quando a igreja, a família fala a questão discipular, não apenas a geração que está sendo formada, que está vindo, mas pastores precisam ter cuidado também.
Porque hoje muitos pastores estão machucados, muitos pastores hoje não querem saber de igreja, porque foram feridos na própria igreja. E pessoas que se diziam que amavam ele. Então, uma vez vi o apóstolo Luiz Hermínio falar que quem conhece o coração do pastor é a esposa, o Senhor Jesus e o travesseiro. Então já teve horas que eu tive que chorar com Jesus no travesseiro. Que nem a esposa conheceu, né? Mas hoje, graças a Deus, estamos com o pastor Delber, qualquer coisa, vou lá, o pastor vai ter que chorar umas pitangas com o pastor aqui. Vamos se abraçar e chorar nós dois juntos, porque hoje eu entendo isso. Mas eu vim da linhagem mais antiga e eu vi que isso não foi bom, entende? Então acho que a dificuldade dos pastores hoje não se sentir apoiado pelos pastores. Porque muitos têm aquela visão, é o reino, mas cada um com a sua panelinha. E o reino, ele não tem uma fronteira da denominação. O reino é uma coisa só. E para se entender reino, você tem que se desfazer dessa cultura da minha denominação, do meu ministério, do meu chamado. Eu entendo que a igreja é do Senhor, as pessoas são dele, então a coisa tem que mudar. Porque muito tempo pastores brigaram, degladiaram por causa dos seus ministérios. E isso não foi bom para a igreja. Graças a Deus que ele está mudando essa mentalidade, onde hoje muitos pastores de várias denominações conseguem estar juntos, participando de uma mesa, contando suas dificuldades, né? Seus erros, seus acertos. Mas um tempo atrás não era assim. Cada um lutando sua própria guerra. E alguns sendo feridos e parando a batalha. Tem lugares que ainda é assim, né? Tipo, essas fechado, brigas. Isso. Fechado demais. E me diz uma coisa. Quando que você tira férias? Você é trabalhador lá, funcionário, e você é pastor. Você consegue conciliar? Na verdade, uma vez eu vi um pastor falar assim, como é que é a tua vida ministerial, tua vida profissional? Ele falou, olha, eu achava que tinha as duas coisas, mas chegou uma hora que uma coisa só que prevaleceu, que foi o chamado. Eu, na verdade, no final de ano a gente consegue ficar 15 dias sem trabalhar, eles no máximo uma semana parados, sem fazer nada. Isso a gente, o Senhor nos dá a liberdade hoje. E eu entendo que precisa parar um pouquinho, né? Porque pastor não é homem de ferro. Ele é um homem como outro qualquer e também tem família e tem filhos, né? E eu vi pastores que, por não ter esse tempo com a família, mataram suas famílias, mataram seus próprios filhos na fé, porque eram pastores que tinham tempo para todo mundo, menos para sua família. Ele não sabia, né? Tipo assim, ver os seus filhos crescer, mas não saber quem eles são. Precisa ver eles crescer de estatura, mas não consegue ter tempo de família. Então a gente tem que prestar atenção nisso para não se perder no meio da caminhada. E as férias pastoral, vamos colocar assim, ela acontece uma vez no ano ou não tem regra? Para nós é final do ano, porque a empresa para, daí a gente já usa esse tempo. Concilia isso. Porque é pastor dentro da empresa também. É muito engraçado, né? Porque é pai, é pastor, trabalhamos junto. Fazem louco. tudo junto. Às vezes eu tô lá andando pela empresa, daí eu vejo ele falando sobre a igreja ou de Jesus com um dos funcionários, eu fico... Marretando Caraca, marretando bastante, vários. A marreta come solta lá. E... Não tem dó. E me diz uma coisa, você falou que tem falou como se fosse dessa ajuda entre os pastores, né? Esse acolhimento, vamos dizer. Essa visão que Deus tem trazido uns tempos para cá, muitos pastores, né, de sair da sua denominação e abrir o leque para aceitar e comungar um pastor com o outro. Porque o que eu entendi? A Bíblia fala que é a multiforme graça de Deus, né? E muitas pessoas querem colocar todo o conhecimento fosse numa caixinha e falar, esse é o formato que a tua caminhada a respeito de Deus, que Deus tem para agir. E eu vi ao longo da minha caminhada que muitos pastores falaram, não, se não for desse jeito, eu não aceito, não é de Deus, sabe? Porque eu pensei segundo a visão dele. E quando eu entendo que a multiforme graça de Deus não pode estabelecer um padrão de como Deus quer agir. Os homens se organizam porque é uma necessidade de ter uma denominação, um CNPJ, mas o reino não está preso a isso. E alguns conseguiram entender que quando eu quero caminhar só eu sozinho, eu vou me perder, eu vou precisar de ajuda. Sozinho você vai muito longe. Então hoje a experiência com outros pastores te ajuda em muitas coisas. A não errar naquilo que eles erraram, a ter uma visão que vai te dar resultado naquilo que você está fazendo. Só que isso precisa começar do teu coração. E como você fala aqui na Igreja Família para as Nações, a mesa é o segredo. E muitas pessoas não entenderam isso. Por isso que lá, quando Moisés recebe a visão do tabernáculo, que teria que fazer tudo aquilo que o Eterno tinha mostrado para ele,
questão da mesa. E a mesa ficava o pão. O pão tem a ver com o sustento. Então, se lá no tabernáculo havia necessidade de ter uma mesa, a mesa não pode ser no meio da família, nem tampouco no meio da igreja. Porque a Bíblia fala que lá em Atos dos Apóstolos, eles tinham comunhão um com o outro, participavam do partir do pão. Então tinha mesa. Quando se tira isso do meio da igreja, a comunhão da mesa, se torna apenas uma denominação. E Jesus muitas vezes não está na denominação, ele está na igreja viva, a igreja orgânica, que não tem fronteiras, não tem nem tampouco, a gente fala, a placa. Uhum. Entende? E qual a importância da mesa para você, assim? Não, você, Marcelo, tirando o pastor. Eu até então não tinha entendido muito mesa, porque a gente veio de outra denominação, então não tinha essa prática, essa cultura, né? Uhum. Mas como o reino é uma cultura que tem que se trazer, as pessoas entenderem e viverem aquilo, eu fui procurar entender por que se falava de mesa. Eu fui ler um livro de uma, não vou lembrar a autora, que ela fala sobre a mesa, no poder da mesa, e que Deus tinha dado para ela essa palavra, para ela ministrar num grupo de mulheres, e ela foi pesquisar, ela chegou lá na conclusão lá da mesa, que tinha no tabernáculo, ela foi entender tudo aquilo, nossa, então a mesa existe na Bíblia, então tem um significado, para que serve isso? Ela foi entender que o segredo das famílias era ter mesa. Quando você volta uns 30 anos atrás, a maioria das casas tinha uma cozinha muito grande e uma sala muito pequena. Uhum. E geralmente era cozinha com várias cadeiras para as pessoas estarem ali. E, então a pessoa já entrava e ia para a cozinha. E hoje mudou o conceito. Hoje a cozinha, mal, a pessoa entra ali fazer alimentação e tem a sala de jantar junto já com a sala de televisão ali. E, geralmente são salas pequenas, né? Então a mesa foi se tirando aos poucos, né, da vida das famílias. Então naquela época se dava mais esse valor. Então você chegava numa casa de uma pessoa, você já ia tomar um café, alguma coisa ia sair, nem que fosse um bolinho de chuva, alguma coisa saía. Se não sair da casa da pessoa sem comer algo. Uhum. E eles conversavam sobre várias coisas. E hoje essa cultura se perdeu, né? Não dá nem um copo às d'água. vezes vai em algumas casas, o pastor ora aí, você ora, libera, amém, o pastor vai na benção, né? Eles não entendem, mas a nossa vontade determina não é ficar, eu quero para me alimentar com o irmão, não. É para entender que a mesa é um lugar para se consertar, liberar coisas, né? No mundo espiritual e na terra também. Produção, cadê o copo do pastor falando isso de água aqui? Ele falou que não queria. Não quer? Não quer tomar nada? Não. Mas é bom deixar. Tá embaixo aí, ó, pastor. Muito maravilha. Liberaram aí, ó. Daqui é água do Espírito? Do Espírito. Pastor, me diz uma coisa. Nesse mesmo assunto de mesa e tudo mais, o que você acha, qual a tua opinião de coisas simples, princípios, por exemplo, que nem a mesa, a gente tá falando aqui, hoje em dia estarem sendo comercializados? No sentido de, tipo, pessoas estudam, vão além, fazem estudos, enfim, e comercializam isso. Falar as coisas espirituais? Tipo, no sentido da mesa, assim. Olha, o que eu aprendi nessa caminhada é o seguinte. Quando Moisés recebe a visão do tabernáculo, os utensílios, o Eterno dá o tamanho, as dimensões de todos os materiais que precisavam ser feitos. Então havia uma necessidade de seguir o projeto inicial. E Moisés se esforça para fazer tudo aquilo. O Eterno fala, você faz do jeito que eu estou te mostrando. Trazer do céu para a terra. E tudo que você recebe do Eterno, a gente fala que a semente não pode ser corrompida. E um dos processos que o diabo trabalha numa igreja para corromper é quando se começa a criar valores, vender aquilo que o céu traz sobre a terra. E às vezes a pessoa não entende que isso é uma das maiores prostituições espirituais na meio da igreja. Então, se eu recebo aquilo que eu recebi no mundo espiritual, uma intimidade com o Senhor, eu tenho que guardar aquilo. Agora, se aquilo é para trazer para a igreja, eu tenho que trazer, mas não cobrando. Uhum. O grande problema é quando eu faço as coisas espirituais se tornar motivo de ganho, né? É um grande problema. Não estou falando questão do ministério, eu falo das coisas que o Senhor traz para você. Então, hoje, existem pessoas que ele vai numa igreja, existe um padrão de valores para ele estar liberando uma palavra. E quando eu olho para os 12 homens que andou com um homem que alguns falavam que ele era endemoniado, lunático, ele falou, vocês vão receber de graça, e de graça vão ter que dar. Porque isso não é de vós, vem do reino do meu pai. Mas não se preocupe, as coisas vão precisar, eu vou sustentar. Mas não comercialize aquilo que está recebendo do Senhor. Porque um dia eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta que ninguém me deu.
Eu falei, Senhor, por que que na igreja do Senhor Jesus hoje, não em todos, né? Mas no que eu estava participando na época, por que que eu não via os milagres que acontecem com os 12 quando ele envia para libertar, para curar? Quando os 12 agora estão agora anunciando o evangelho, agora Jesus ressuscitou, ele é um Messias, e daí havia sinais para comprovar que realmente ele era o Filho de Deus. Queriam seguir aquilo. Eu falo, Senhor, mas eu não vejo nada disso no meio da tua igreja. O que está de errado? Não vai orar, jejuar, que você vai buscar, você vai entender. Daí ele falou assim, o reino foi tomado à força. Daí eu falei, o reino é tomado à força? Deus nunca te dá a receita por inteiro de um bolo. Ele vai te dar algumas coisas que vão despertar o desejo para buscar mais aquilo que necessita. E ali eu fui estudar porque era a questão do reino. Daí eu fui entender o seguinte, que quando Jesus estava na terra, ele tinha um propósito de trazer a revelação do reino do Pai, de cumprir o propósito de ser o cordeiro até a cruz e cumprir até o final. Só que quando ele vem, naquele momento, existe um contexto histórico. O governo de Roma, existia Israel, o sistema corrompido judaico, Jesus está ali. Ele começa a trazer a verdade que vai confrontar o sistema religioso. E eles vejam, olha, esse homem é prejudicial para nós. O povo não teve problema com Jesus. Quem teve problema com Jesus foram os religiosos. Então eles vão armar um plano para tirar ele. E existe uma conexão com a vinha de Nabote. Nabote tem uma vinha e o rei quer comprar. Ele falou, não posso vender, porque isso é herança do meu pai. Jezebel fala, não, como é que você vai pegar? Ela arma um plano para tomar a vinha de Nabote. Ela faz um plano que ele seja morto. E depois ela fala, agora pode tomar a vinha, rei. Agora é tua. Jesus simboliza o Senhor daquela vinha. E era Israel. E naquele dia, eles preparam a morte dele para tomar o quê? A força, a vinha, que pertencia ao Senhor. Então é isso que a pessoa tem que entender. Isso foi feito lá no passado. Nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Quer se apoderar daquilo que pertence ao Senhor. Mas ninguém consegue, eles podem tomar o ensinamento, mas ninguém consegue tomar o poder. Porque o poder vem do céu. Eu entendi, isso é o segredo. Se você anunciar essa palavra como ela é pura e verdadeira, os sinais vão acontecer. A verdade segue, os sinais seguem a verdade. E foi isso que Jesus fez. Então, hoje, no meio das igrejas, não vou dizer placa, nada, mas a corrupção da palavra é o grande problema para que não haja sinais. Então, um alinhamento com o céu, como a igreja, família para as nações, se move no profético, ela entendendo as direções, as coisas, os sinais vão acontecer. Tudo tem que vir do céu. Se não vir do céu, não dá certo. Não funciona. E se o senhor puder e quiser, né, o que o senhor falaria para os jovens de hoje no sentido de sobre a mesa, assim, a restauração da mesa, a importância disso hoje e como fazer, né, para ter esse momento de mesa? Bem, eu sei que hoje, a gente com 50 anos, a nossa mentalidade vai virando. Eu entendo que cada fase da nossa vida é uma chavinha roda, né? Até os 20 anos eu tinha um pensamento de vida, nos 30 mudou a chavinha, 40 mudou e 50 mudou a chavinha de novo. Eu sei que os jovens de hoje, eles têm a mesma problemática que eu tinha quando eu era jovem, a mesma fraqueza, os mesmos impulsos, as mesmas lutas e guerras, porque ainda somos humanos. Mas eu entendo que hoje a juventude de hoje já tem outras entretenimento, plataforma, coisas que envolvem eles muito mais que na minha época. E o que tem que entender é que a mesa continua sendo aquela simplicidade, né? Uma plataforma de madeira com 4 pés, que foi começada lá atrás, sabe? Era menor, e sempre existiu mesa, a mesa sempre existiu. Só que o problema da mesa é o que eu quero fazer nessa mesa. Algumas pessoas acham que eu não tenho que fazer uma mesa muito bonita. A questão não é o tamanho da mesa, o que vai estar sobre a mesa, mas o que eu quero trazer sobre aquela mesa. E eu entendi como hoje, bom seria se esse entendimento tivesse sido passado por gerações passadas. Nós poderíamos estar hoje adiantado algumas coisas no reino espiritual. Mas como algumas coisas foram se perdidas, e Deus sempre tem que levantar alguém para entender, para restaurar e trazer de novo. O que a mesa tem poder hoje de curar jovens? A mesa é um lugar que vocês vai confrontar, né? Algumas coisas, não afrontar pessoas que você vai querer denegrir, envergonhar, mas confrontar, trazer onde está o erro. Porque o erro, às vezes, você tem vergonha de reconhecer, porque parece que você vai mostrar a tua fragilidade. Eu entendi que na mesa você tem que mostrar as tuas mazelas.
É como se estivesse num quarto ali orando e o Senhor te faz você lembrar daquele pecado que você fez, que você acha que não teve nenhuma importância, mas que no reino espiritual aquilo abalou. E ele faz você entender que aquele pecado precisa ser confessado e abandonado. Só quando o Senhor traz isso sobre você, ele não te traz uma cobrança de perdição, se não consertar, vou te condenar, não. Você se sente ainda amado por alguém que está te mostrando o teu erro, mas não quer te excluir, ele quer te trazer mais perto. Mas ele quer que você deixe aquilo. Então, para os jovens de hoje, que têm seus conflitos, né, seus problemas, que não diferem de outras gerações, ele tem que entender que a mesa é o lugar de ele trazer algo que ele precisa trazer para fora. Acho que um dos grandes problemas que você trouxe na humanidade é mostrar que você é forte, sabe? Você tem que mostrar que você é uma mulher forte, que você é um jovem forte, que você não pode mostrar fraqueza. E como aquela cultura, você não pode chorar. E você vai guardando de você todo sentimento. E quando aquilo vem para fora, aquilo vai trazer crises emocionais. Então, quando você vê Jesus chorando, por que ele chora? Porque ele sentiu tristeza naquele momento, naquela situação. E como homem, ele tinha que chorar, ele tinha que expressar suas emoções. E a sociedade quer que você mostre aquilo que você não é. E o jovem tem essa dinâmica, quer mostrar uma rede social, aquela alegria, aquela coisa legal. E quando ele sai ali da rede social, ele é aquele jovem com seus problemas, lutas, guerras, fraquezas. Mas ele não pode mostrar, porque senão vai mostrar. E isso não pode mostrar na rede social, porque isso vai denegrir a imagem dele. E na mesa, ele é ele. Ali na mesa, ele precisa demonstrar o que ele não é. Na mesa é como se fosse despindo, sendo despido pelas tuas mazelas. E eu digo que a mesa tem esse poder porque eu entendi isso, né? E algumas pessoas que eu passei, adquirir confiança, a pessoa começar a abrir o coração numa mesa, tomando um café, comendo uma comida, e como o apóstolo falou, a confiança com o tempo. E o jovem hoje, ele precisa de pessoas que inspiram confiança. Ele precisa de homens que mostrem que realmente Deus é real. E eu aprendi se hoje eu estou aqui, porque lá na juventude eu conheci alguns homens que tinham algo de Deus. E aquilo me atraiu para querer conhecer. Então, eu acho que se a juventude hoje tiverem referenciais para que eles queiram seguir ou conhecer, Jesus vai usar isso para trazer eles para perto, para ser curado e tratado de qualquer tipo de problema. Os jovens hoje, eles estão muito aqui, né? Na tela e Sim, tudo mais. não tem como fugir disso, porque é uma Hoje realidade em nossa. dia, Você acha que... Quanto você acha que a tecnologia atrapalha a vida com Deus? Bem, Não só no jovem, né? eu aprendi uma coisa. Um carro é bom. Dinheiro é bom. Uhum. A tecnologia é boa. Mas depende de como eu estou usando. Eu posso usar um carro para me trabalhar, para ganhar meu sustento. Mas tem pessoas que pegam um carro para fazer um assalto, né? Sim. Tem pessoa que pega o dinheiro para fazer coisa errada. Então, tudo que tem hoje tem que usar. Porque um bom tempo, a igreja antiga, ela não aceitava isso com bons olhos. Nossa, daí é do inimigo, daí é do anticristo, né? E o que acontece? O mundo espiritual, ao contrário, usa tudo que tem em favor do reino das trevas. Então, o reino espiritual tem que entender que tudo que está sendo hoje usado, que tem, usa em favor do reino de Deus. Graças a Deus que hoje está tendo essas plataformas que estão usando isso para anunciar o reino. Então, hoje você pode estar aqui e anunciar uma pessoa que vai estar lá em São Paulo. E um tempo atrás eu teria que pegar um ônibus e ir até São Paulo para me conectar com aquela pessoa, né? Então, hoje, Deus está usando esse tipo de ferramenta para acelerar alguns processos, para alcançar aquilo que não era alcançado por causa de algumas barreiras e dificuldades. Graças a Deus por isso. Então, eu vejo o seguinte, que a tecnologia é algo bom, mas eu falo assim, oh, Jesus, me ajuda. Eu digo para você como homem comum, é muito fascinante e a tecnologia é como se fosse algo embriagante. Se você não tentar buscar em Deus uma direção, você se torna um dependente da tecnologia, porque tem coisas que te traz alegria, parece uma satisfação na alma, sabe? Coisas que de repente fica 3 horas no celular e não consegue ficar 3 horas orando, não consegue. Eu oro ao Senhor que o Senhor nos mude nossa cultura e que o jovem entenda isso, né? Não proibindo, que proibir você não consegue surgir efeito nenhum. A proibição, você vai fazer a pessoa ter o desafio de querer fazer o proibido. Que nem o Senhor proibiu nada. Ele falou, olha, se você fizer, você vai pagar o preço do teu erro. Mas se fizer isso que eu te ordeno, você vai colher essa benção. Então eu digo como homem de 50 anos, use, mas use com sabedoria, né? Não como o pessoal fala, com moderação, né? Se beber, não dirige. Eu digo assim, eu bebo com moderação. Eu acho que você tem que beber do espírito sem controle,
Mas as coisas, tecnologia tem que ser muita moderação. Muita mesmo, porque precisa. E sem dizer que existe muitas maneiras do jovem se perder, porque hoje você pode acessar muitas coisas, porque existem muitas coisas, muitos podcasts hoje falam sobre várias coisas. Sim. É fácil se perder nesse mundão chamado a rede tecnológica da internet, né? É uma coisa muito vasta. Tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. E quais são as suas expectativas, assim, para esse ano? E tudo isso que a gente falou, em cima disso que a gente falou, você consegue me falar algumas expectativas? Olha, quando você aprende a confiar no Senhor, você não apenas olha a tua realidade de vida hoje, né? Sobre a nação, sobre a nossa como igreja. Quando o Senhor libera palavras de promessa daquilo que Ele vai fazer, é sobre isso que você vai ter que trabalhar e caminhar. E às vezes Deus fala algo para você que parece que aquilo, como isso vai acontecer? Parece que não tem como. Não estou vendo isso. Mas se Ele falou, pode confiar e caminhar e criar expectativa, não apenas, mas será não? Uma convicção. Além de uma expectativa, você tem convicção que aquilo vai se tornar uma realidade. Então, o que eu falo para as pessoas? Em Deus, não quero que você crie expectativa. Em Deus, você cria certeza. Porque o Senhor nunca pode falar algo para você que Ele não possa cumprir. E quando Deus fala algo para você, você começa a criar e sonhar com algo de uma dimensão humana. Mas eu tenho visto que Ele sempre vai além. Ele faz você sonhar coisas, mas quando você começa a entender o sonho dele, ele fala, agora começou a compreender, quando chegar nesse tamanho de sonho, eu tenho algo mais para frente. Eu aprendi que Deus não trabalha na nossa limitação de visão. E por isso que às vezes é complicado você entender a visão espiritual e trazer para a terra, porque foge da tua racionalidade, tua realidade natural. Porque as coisas espirituais são muito abrangentes, muito mais fortes. Então, como expectativa, o que eu creio hoje, 2024? Que o Senhor é fiel, que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a igreja, a família, para as nações, e que ainda nós como igreja, podemos ser hoje uma igreja ainda pequena aos olhos dos homens, mas no reino espiritual existe uma posição, e essa posição no reino espiritual é que vai determinar quem ela é no mundo físico. Então, o que eu entendo? Vai crescer. E outra coisa, o Senhor é o Senhor dessa obra. Eu aprendi que homens querem ter estratégia para crescer, para multiplicar, né, as suas ovelhas, seus membros, mas a Bíblia fala bem claro que quando eles viviam na comunhão, na oração, a Bíblia fala bem claro que na doutrina dos apóstolos, a Bíblia fala que o Senhor acrescentava a cada dia os que ia de se salvar. É Ele que controla, é Ele que cresce a igreja. Então eu creio que nós vamos crescer em 2024, mais que crescemos em 2023, e não temos que segurar, porque isso foi do coração de Deus, né? E às vezes eu acho que a igreja que fosse um caminhão descendo a serra sem freio. Você não para, vai só apenas tentar dirigir para não sair do caminho, mas parar não para não. Não tem como. E a gente sabe que daqui a um tempo você vai estar à frente, junto com a pastora Ali, de uma igreja, né? Sim. Ali dirigindo, enfim. Como tá sendo isso pro Marcelo? Como que você imagina que vai ser a vida, a rotina ali? Primeira coisa que eu vejo, a nossa parte humana de se sentir incapacitado, sem ter condição para isso, né? Mas quando eu entendi que o chamado é além das tuas forças, então não é o Marcelo na força humana, mas eu entendo que a dedicação e o comprometimento vai ser maior, mas entendendo que é o tempo, né? Então, se você se dispõe a fazer e querer ser usado e se dispor a querer deixar Deus te usar, vai acontecer. Agora, onde vai te levar, a proporção, vamos dizer, a magnitude que isso pode chegar, você não pode parar para pensar, senão fica um pouquinho com medo, sabe? Eu acho que eu vou voltar para trás. Mas ele prometeu estar junto, né? Sim. Então eu entendo assim. Entende? Sim. E me diz uma coisa, de tudo até aqui, né? Acho que nesse tempo de conversa, tudo que foi falado aqui, você mudaria alguma coisa no seu passado? No sentido, assim, de vida mesmo? Decisões lá atrás? O que eu entendo? Eu entendo que cada pessoa, quando nasce, o salmista falou que Deus tinha um livro escrito a respeito da vida dele. Então ele passou tudo aquilo que era um propósito de Deus até que chegasse o tempo de receber unção e ser levado ao rei de Israel. Eu entendo que algumas coisas podem ter querido sair saiu do quem sabe da trajetória que Deus tinha.
E às vezes a gente acontece de algumas coisas acontecer, você querer tomar alguns rumos. E Deus você vai ter que corrigir a história para cumprir aquilo que Ele quer. E Deus permite você tomar algumas decisões, porque você acha que as suas decisões são as melhores, né? Que você está vendo tudo. E eu acho que o grande erro do ser humano é querer sempre... Não, eu entreguei a vida para Jesus, né? Jesus é meu Senhor e Salvador, mas eu que faço as minhas escolhas, né? Eu aprendi quando você... É fogo que você aprende um pouquinho, mas depois da certa idade, bom você aprende lá na juventude. Quando você aceita Jesus, que fala, minha vida é Jesus, então a tua vida é dele. Quando fala, a tua vida não é apenas o respirar, é tudo que você é na sua essência. Tudo que você vai fazer, estudar, casar, tudo vem dele. Mas você não quer crer na dependência dele porque você acha, vai que aquilo que ele quer não é o que eu quero que seja. Sim. E vai que de repente se ele vai querer algo que eu não quero, e vai que eu não goste. Então a pessoa acha que o Senhor tem algo que nunca vai ser bom para ela. Na verdade, ele vai te levar sempre para a contramão da sua vida para cumprir um propósito. Então, qual que foi o meu erro como jovem? Às vezes, tomar decisões que eu achava que era melhor e que aquilo que estava fazendo era minha vontade e pronto, acabou. E eu falei, com as coisas que eu fiz não valeu a pena. Às vezes, namorar com pessoas que não gerou casamento, namoros que foi só perda de tempo, sabe? Isso foi coisa que eu vi que eu fiz, não busquei direção de Deus. Depois, eu falei, não, Senhor, de hoje em diante eu faço um pacto contigo, que a próxima moça que for namorar, eu quero casar com ela, construir família e não quero mais perder meu tempo, porque eu estou atrasando algumas coisas por causa dessas decisões que eu tenho tomado. E foi, eu conheci a minha esposa e casei, e daí a coisa deslanchou. Então, esses namorinhos, essas coisas que eu escolhi da minha vontade, foi só perda de tempo e frustrações, né? Então, eu falo, isso eu voltaria atrás, não teria feito. Né? Então, a gente aconselha hoje. Mas tem pessoa que tem que ter sua própria experiência, aprender, porque não quer ouvir, então vai errar, vai pagar o preço. E a gente não tem essa orientação. Né? Hoje, como os pastores orientam, mas o pastor não quer que eu namore. Não, não é tempo. Uma vez minha filha falou, pai, o que você acha de namorar? Minha filha vai dar B.O. Eu falei? Eu não falei, não. Vai dar B.O., porque eu não estou sentindo. Não estou sentindo. Pai, que não vai dar certo. Se eu falar que não vai dar, que não vai dar, né? É. E é bom que além de pai, ele é pastor, né? Então, a palavra é mais forte. Pastor, vamos caminhando para os finalmente aqui. Tem duas perguntas que foram feitas direcionalmente. Se existe essa palavra? Acabou Diretamente? de inventar essa palavra. Enfim. Entrou na Aurélia, mais uma palavra da língua portuguesa. Meu dicionário. Foi feita diretamente para o senhor. Então, a primeira delas é: qual é a diferença entre cristianismo e religião? Então, eu até então não achava diferença nenhuma, porque agora estou fazendo parte da igreja evangélica. E o certo feito, eu estava em casa e não achava nada na televisão para ver, estava mudando os canais e eu vi um padre pregando, né? E se você fechasse os olhos, você não pensaria que era um padre. Sim. Ele estava pregando realmente. E eu falei, nossa, rapaz, mas parece um pastor pregando com a mesma eloquência e tá pegando um texto bíblico. Eu falei, rapaz. Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando uns 3, 4 dias, porque eu achava que eu também não era religioso. Eu acabei de falar, o que a religião tem? A religião tem sacerdotes ou pessoas que são líder religioso. A religião vai ter música, cânticos, né? Vai ter orações. Na religião vai ter algumas pessoas que mudaram de vida, porque o controle consegue fazer as pessoas largarem, abandonar alguma coisa para fazer parte daquele povo, daquela comunidade que está inserido. Mas eu fui descobrir qual a diferença do reino e da religião. O reino tem o poder de Deus. O reino tem as manifestações de Deus, que é algo visível que a pessoa realmente tem a convicção que são coisas sobrenaturais. Na religião não tem o poder de Deus, porque o poder de Deus só pode ter aonde ele está, onde a verdade é anunciada. Então eu vi que aquilo que eu estava vivendo não era o propósito. Eu estava preso numa religião sem saber que estava na religião. E quando isso abre a mente, você vai lembrar do que Jesus, que o apóstolo Paulo fala para os romanos. Você tem que transformar as pessoas, o mundo, com a renovação do teu entendimento. Tem que transformar. Mas por que ele fala? Ele fala para pessoas que conheciam a palavra, uma comunidade que conhecia a palavra do Eterno, mas estava com a mente presa. Quando Yeshua veio e o pessoal leva ele a ser crucificado e rejeita eles, o próprio Jesus, e também estava rejeitando os 12, os que rejeitavam, que se diziam ser os líderes, os conhecedores da palavra.
Mas a cegueira do entendimento não deu para eles verem a luz de Jesus, quem era Yeshua. E na religião é a mesma coisa. Se você não tiver a luz do discernimento espiritual, você acha que está servindo ao Senhor. Enquanto você está sendo enganado no sistema religioso. E daí que vou entender. Se fosse para comparar, fosse dois rios correndo um do lado do outro. Com água, uma água limpa, porque você está pregando a palavra, uma água limpa. Mas, porém, o rio que é do reino, além da água ser uma água boa, ela é uma água preciosa. Se fosse uma água com um pó de ouro flutuando. Porque ela tem coisas espirituais. Mas são águas. Só que tem uma água que vai saciar a sede. E foi essa água que Jesus queria dar para a mulher do poço lá. Se tomar dessa água, você não vai ter mais sede. Mas que água que é essa? Era a água que ela estava buscando, da sede de ser saciada por Deus. Então, isso que a religião não tem. Ela vai estar sempre trazendo algo que nunca vai saciar a pessoa. E a igreja do Senhor Jesus tem esse poder de saciar. Entendi. E a última pergunta é o seguinte: me batizei nas águas e aceitei Jesus. Agora meus pecados estão perdoados. Para o resto da vida, o sacrifício da cruz é o suficiente para um dia eu estar no paraíso com o Pai? Bem, Jesus falou uma coisa bem clara. Que os que crêem e foram batizados seriam salvos. Só quando ele fala isso, ele fala para um povo que já conhecia a Torá. Porque eles não conheciam o Salvador, que havia promessa do Eterno dos profetas. E agora o Salvador estava ali, o enviado, que era o Machia. Então ele sabia o seguinte, que agora para entrar no reino teria que ser batizado, né? Aceitar aquilo que Jesus estava trazendo, mas dali para ele teria que viver a palavra. Existe uma cultura, uma vez salvo para sempre. Mas o reino fala que tem que ser perseverar. Quando você vai ver a igreja de Atos, que ela começa a anunciar agora Jesus, o ressurreto, que é o Salvador, você vai ver que a igreja está se formando em pequenos grupos, que são umas comunidades, e uns estavam indo no templo, fala que se uniam, oravam, tinha comunhão, e fala que o apóstolo fala, nós vamos dedicar o tempo à oração e à palavra. Eles tinham que ensinar a palavra do Eterno. Então, o segredo é ensinar a palavra para se viver a palavra. Não tem como você viver a salvação sem viver a palavra, sem manifestar o reino. Então, o reino está condicionado a aprender a palavra e viver isso. Então, tem pessoas que acham que agora eu entrei no evangelho, eu sou evangélico, eu aceitei Jesus. Não, você entrou agora na salvação. Agora você tem que viver o reino. Porque você vai ter que a religião é o seguinte, não, eu tenho fé, mas eu não faço nada para demonstrar minha fé. E o outro tem o quê? Faz as coisas, mas não tem a fé. Então, o que eu falo? Você tem que ter fé em Yeshua, e viver aquilo que ele ensinou para viver. Porque não para aí. Porque senão vai dizer, não, eu também achava, agora eu estou salvo, agora eu estou na igreja. Não, meu filho, você começou a caminhada, você entrou na porta de salvação, agora tem que seguir para ir para o reino, viver reino. E reino é dia após dia. Aí por isso eu falo, tá uma cruz aí, meu filho, segue e vai caminhandinho, não fica parado não. Se parar, fica para trás. Sim. Bom, é isso, né? Foi uma honra, um prazer para nós receber o senhor aqui, pastor. Eu mesmo. Que seja, Glória a a Deus. primeira de muitas vezes nesse nosso projeto podcast que estamos iniciando aí. Na tela aqui vai ter a oferta, né? O link, o QR Code da oferta. O que você sentir no coração, você pode estar ali ofertando. Se quiser. Se quiser. Que essa oferta será muito importante, né, para ajudar aqui no projeto, enfim, e abençoar a igreja também. E, gente, é isso, né, galera? É isso. É isso. Acabou a pergunta, minha filha? Muito obrigada. Quando perguntam muito? Estão perguntando desde quando começou, meu filho? Glória a Deus, então. Então é isso. Até. Pastor, você quer deixar um recado ali pra galerinha? Essa câmera é só sua, exclusivamente sua. Mas olha pra câmera, hein? Olha, meus filhos, viver com Jesus não é moleza, não. Quem gosta de moleza vai tomar sopa de lesmo. Com Jesus vai ser dureza, mas nessa dureza ele está com a gente. Dos 18 anos para 50 anos foi muita caminhada, mas nunca pensei em largar de Jesus. Eu pensei em parar de estar numa comunidade, junto com crentes, mas um dia pensei, não há outro caminho, não existe pessoas que vão ser salvas vivendo sozinho. O maior erro das pessoas no dia de hoje é achar que ele sozinho vai conseguir alguma coisa. O apóstolo Paulo falou, não deixar de congregar.
O segredo da igreja de Jesus é o corpo reunido. Você não pode tirar um dedo de uma mão e querer que o dedo viva sozinho. Um dedo for amputado, se não for reimplantado, ele morre. Não ter mais vida nele. Então não tem como você ver a igreja só. O corpo, esse é o corpo que está reunido. E quando o corpo se reúne, o cabeça libera a bênção sobre a sua igreja, que é o corpo. Esse é o recado. Então você que gosta de ouvir a palavra, ouça bastante, mas não deixe de congregar. Seja corpo para receber o bálsamo, para receber a palavra do céu sobre a sua vida. Essa palavra que eu vos entrego nessa noite e ser benção. Porque pode saber, o segredo é estar junto. Por isso precisa de comunhão, e cadeira, e mesa, e sentir. Porque ovelha tem que ter cheiro de ovelha. Se não tiver cheiro de ovelha, meu filho, você não junto com o lobo. E cuidado. Cuidado que o bicho pega.